Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar uma olhada um pouco mais atenciosa, uma boa olhada para a lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb é a equação que foi obtida por Coulomb para fazer a previsão e o cálculo da força elétrica. Então, é aquela famosa fórmula F igual K Qzão dividido por D ao quadrado. Essa é a nossa formulação que nós vamos estudar na aula de hoje e fazer um bom aprofundamento utilizando os materiais, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar a olhar para a lei de Coulomb. Atração e repulsão. Sabemos que cargas iguais se repelem e que cargas opostas se atraem. Mas o que são essas setas que representamos nas cargas? Gente, para vocês terem uma boa noção e uma boa representação da lei de Coulomb, é essencial que vocês consigam se lembrar que os iguais, as cargas iguais, elas se repelem, elas se afastam, elas tendem a se afastar. E os opostos, eles se atraem. Então, se você pega um positivo e um negativo, eles vão se atrair. Dá uma olhada no nosso exemplo, nós temos aqui, ó, negativo com positivo, eles estão um atraindo o outro. E o que é essa seta que aparece que faz eles se atraírem? Isso é o que chamamos de força elétrica. É a força que surge da interação entre duas cargas elétricas distintas. Isso é a nossa força elétrica. Essa anotação vocês têm no material da última aula. Eu coloquei todo o material aqui para a gente fazer a leitura e resolver as questões. Tá bom? Então vocês naturalmente não precisam copiar essas coisas que estão aqui. Elas vão ficar disponíveis aqui no vídeo e no material. Tá bom? Então não se esqueçam. Positivo com positivo, como que a força vai aparecer? Vai ser uma força de repulsão. Por quê? Porque os iguais se repelem. Então é uma força que aparece nos dois, empurrando eles para longe. O mesmo acontece aqui na negativa. Ó. Os iguais se repelem. E aqui os opostos, positivo com negativo, eles estão se atraindo. Essa seta que eu estou representando é a força elétrica que existe ali. Uma força elétrica de atração ou de repulsão, dependendo da natureza das duas cargas, tá bom? Em valor, se você pega o valor, o módulo, o valor, o número que essa seta, essa força elétrica vale, essa e essa tem o mesmo valor. Então você só precisa calcular uma vez, pessoal. Para uma dupla de cargas, você só precisa fazer o cálculo uma vez. Veja, a fórmula não é essa, K dividido por D ao quadrado. Sim, a fórmula é essa. A carga entra aqui, ó. Nós temos dois lugares para colocar a carga, o Qzão e o Qzinho. Dois lugares para colocar a carga. Então a gente só vai calcular uma vez, pessoal. Se a gente usar essa fórmula uma vez, você vai achar o valor das duas, porque em valor elas são iguais. O que muda entre elas, então? Muda o sentido. Uma aponta para a esquerda e a outra aponta para a direita. Beleza, pessoal? Mas não se esqueçam, então, é só necessário fazer o cálculo uma vez para cada dupla de cargas. A gente vai olhar isso com mais atenção. Vamos avançando, então. Força elétrica. Força elétrica é uma força de campo, ou seja, que não exige contato entre os corpos. Opa, isso é importante. Você não precisa que os dois corpos se encostem, como acontece na força elástica, que você puxa um elástico, como acontece na força normal, onde você tem uma superfície segurando um corpo. A força elétrica, ela atua como acontece na força-peso. A força-peso também é uma força de campo. O que é a força-peso? É a força que surge quando por exemplo, eu coloco um corpo com massa perto de um planeta. Aquele planeta vai atrair aquele corpo com massa para perto dela. Isso é uma força de campo, é uma força que surge sem que haja contato. É necessário apenas um campo ao redor. A gente vai dar uma olhada a isso mais para frente.
Mas eu preciso que vocês tenham em mente que a força elétrica é uma força de campo, tá bom? Classifiquem assim. Ela não exige contato, ela exige apenas que haja um campo elétrico ali. E todas as cargas criam um campo elétrico. Isso é uma coisa que sempre vai existir. Apenas da carga estar ali, ela vai fazer um campo elétrico ao redor dela. Da interação de dois campos elétricos, da interação de duas cargas, surge a força elétrica. É o que a gente viu aqui, ó. Da interação de duas cargas vai surgir a força elétrica. Tá bom? É que pode ser positivo com positivo, negativo com negativo ou negativo com positivo. Mas outra forma de a gente ver isso, além da interação entre duas cargas, a gente pode pensar na interação entre os campos elétricos formados pelas duas cargas. Isso é uma força de campo. Tá bom, pessoal? É importante destacar que, assim como qualquer força, a força elétrica respeita as leis de Newton. Em especial, vamos destacar a terceira lei de Newton. Um corpo sempre reagirá a uma ação feita nele, com a mesma intensidade, mas em sentidos opostos. Por isso que eu falei para vocês que só precisa calcular uma vez, tá? É isso que está sendo explicado nesse trechinho. Isso acontece na força elétrica. Veja que o tamanho da seta é perfeitamente igual. Na verdade, o tamanho das duas setas é igual. Se eu olho para esse exemplo aqui, ó, as duas setas elas têm o mesmo tamanho. Por isso a força elétrica é a mesma. Então você concorda que se soubermos o tamanho de uma delas, saberemos o tamanho da outra? Naturalmente, só precisa fazer o cálculo uma vez. Certo? Só precisa aplicar uma fórmula uma vez. Coulomb fez experimentos utilizando a balança de torção, que é capaz de medir forças de vários tipos. Então, uma balança de torção, pessoal, esse aqui eu precisaria de imagens para mostrar para vocês e não é meu objetivo fazer um aprofundamento, então eu não vou pegar para mostrar para vocês. Tá? No experimento, Coulomb percebeu que caso ele aumente o tamanho de uma das cargas, a força das duas aumentará na mesma quantidade. Legal? Então o que acontece? Se eu dobrar o tamanho dessa carga aqui, a força das duas aumenta igualzinho. Por isso que eu falei para vocês, ó, essas forças elas têm o mesmo valor. Tá? Isso tem que ser muito importante que você saiba que entre duas cargas, independente do tamanho delas, independente de uma ser maior que a outra, a força entre as duas é sempre igual. Tá? Então a força que é aplicada em uma é igualzinha à força aplicada na outra, independente do tamanho dessas cargas. Isso é muito importante para nós, tá bom? Então você só faz o cálculo uma vez, estou enfatizando novamente, porque isso é muito importante. Enfim, não vou ler o resto aqui, eu só vou avançar então para a equação. É importante que vocês saibam que o Coulomb ele obteve a fórmula utilizando a balança de torção. Então é experimental, isso aqui é científico, isso aqui é comprovado por meio de experimentos. Tá bom? Vamos dar uma olhada na fórmula dele. F igual KQQ sobre D ao quadrado. Essa é a nossa fórmula para a força elétrica. Importante que vocês saibam de algumas coisinhas. Primeira coisa, a constante, esse K, é um valor fixo, tá? Você sempre vai usar 9 vezes 10 a 9, a não ser que a questão te fale diferente. Se a questão não te falar diferente, aqui no lugar do K você substitui 9 vezes 10 elevado a 9. Tá bom? A carga. Na carga você nunca usa o sinal, tá? Então se uma carga vale menos 2, no lugar da carga você coloca apenas o 2. Você nunca usa o sinal. Isso é bem importante. Para a força elétrica, isso é para a força elétrica, nós não usamos o sinal da carga na fórmula, tá bom? Então faça um asterisco em algum cantinho do teu caderno e anota. Na força elétrica não usamos o sinal. O sinal da carga não entra. O sinal da carga não entra na fórmula. Quem é melhorzinho de matemática, a gente costuma colocar que os valores vão entrar em módulo, tá bom? Não entra negativo, entra sempre positivo, entra sempre em módulo. Então o sinal da carga não pode entrar na fórmula, não pode entrar aqui não, tá bom? Então o K vale 9 vezes 10 a 9, segunda informação que eu passei para vocês. Primeira informação, o K vale 9 vezes 10 a 9, segunda informação, o sinal da carga não pode entrar na fórmula. Terceira coisa, a distância aqui embaixo, ó, essa distância, ela precisa ser em metros, sempre, sempre. Não pode ser em outra unidade que não metros. Tem que ser sempre, sempre, absolutamente sempre
em metros. Tá bom? Isso é muito relevante para nós. Vocês têm que colocar dentro da unidade correta para que as contas fiquem corretas, senão nós vamos ter problema. Tá bom? O que mais que nós podemos pensar? Primeira coisa que eu falei para vocês, o K vale 9 vezes a 9 sempre, a não ser que a questão te fale diferente, mas para nós vai valer sempre 9 vezes a 9. Tá? O valor está aqui embaixo. As cargas, elas entram em módulo, não pode colocar negativo não. A distância, terceira coisa, a distância tem que ser em metros sempre. Então, se passar em centímetros, tem que fazer regra de 3. E a última coisa que eu vou falar para vocês, a quarta coisa, é que as cargas elas têm que entrar em coulomb. Você não pode colocar em microcoulomb. Tá bom? Depois eu vou ensinar como que você tira de microcoulomb. As cargas têm que ser em coulomb. Tá bom? Então, se ele te fala lá, 2 microcoulomb. Você não pode colocar 2 aqui no lugar do Q. Você tem que primeiro fazer esse 2 micro virar um valor. E esse valor será 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. Tá? Então, isso aqui virou isso aqui. Agora sim eu posso colocar lá, porque tem que ser em coulomb, não em microcoulomb. Tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer isso daqui a pouquinho. O que eu preciso que vocês tenham em mente é que a carga ela não pode ser em microcoulomb. Não pode. A distância ela não pode ser em centímetros. Não pode. Tá bom? A distância tem que ser em metros. E as duas cargas elas têm que ser em coulomb. As duas cargas, professor, o que tu está dizendo? Gente, esse Qzinho e esse Qzão, eles são as duas cargas. Você concorda comigo que a gente estava olhando aqui atrás, olha? A gente estava olhando para duas cargas? Estávamos, não estava? Estávamos. Sempre, a força elétrica ela sempre surge da interação entre duas cargas. Por isso que a fórmula traz duas cargas. E tanto faz qual é qual, tá bom, pessoal? Se ele falar para vocês, uma força elétrica surge entre uma carga de 2 coulombs e uma de 8 coulombs, no lugar do Qzinho você pode botar 2 e no lugar do Qzão você coloca 8. Importante é que você substitua no lugar dos dois Qs essas duas cargas. Tanto faz qual é qual. Tá? Você pode colocar 8 aqui e 2 aqui. Também não vai mudar o resultado. Tá bom? Portanto, que vocês lembrem que os dois Qs são as duas cargas, então. Vou revisar, então. Eu falei 4 informações para vocês. Primeira informação. O K vale 9 vezes 10 a 9. Segunda informação. Você não pode usar o sinal na hora de colocar as cargas aqui. Não pode usar o sinal. Tem que entrar em módulo. Terceira informação. A distância tem que ser em metros sempre. Se for em centímetro, tem que fazer regra de 3. Quarta informação. As cargas têm que estar em coulomb e não em microcoulomb. Tá? Microcoulomb não é legal para nós. Ok, pessoal? Se vocês tiverem essas 4 informações bem anotadinhas e bem decoradas, vocês vão ter muito mais facilidade na hora de fazer. Tá? Como que você vai converter as distâncias para unidade correta? Então, pessoal, logo no início do exercício, você vai ter que perceber que a distância está na unidade correta ou não. Tá? Normalmente, se ele não estiver em metros, que é a unidade que eu quero, ele estará em centímetros. Então, essa é a forma que você vai resolver. Sempre, pessoal, fazendo uma regra de 3. Na primeira linha da regra de 3, você escreve uma coisa que você sabe. Você sabe que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Isso você tem que decorar, você tem que saber que 1 metro é igual a 100 centímetros. E na segunda linha, você escreve o que você quer descobrir. Eu quero descobrir quantos metros 13.700 centímetros tem. Então você monta uma regra de 3. Na primeira linha escreve uma coisa que você sabe, na segunda escreve uma coisa que você quer descobrir. E daí multiplica cruzado. 1 vezes 13.700 é igual a x vezes 100. 1 vezes 13.700 dá 13.700. X vezes 100 dá 100x. O 100 passa dividindo. Fica 13.700 dividido por 100 é igual a x. E por fim, teremos então que o x vale 137 metros.
Ok, pessoal? Aqui tem um pouquinho mais bonitinho se vocês quiserem olhar. Certo? Então, sempre, vocês não podem usar a distância em centímetros. Se ele te der a distância em centímetros, você sabe que o primeiro passo para resolver a questão é ir lá no cantinho e fazer o transporte dessa força, dessa força não, fazer o transporte dessa distância para metros. Precisa ser em metros a distância. Tá bom, pessoal? Vamos lá então para dar uma olhada agora nas unidades de carga. Eu falei para vocês, lembra que foi a quarta coisa importante que eu falei para vocês? A quarta coisa era: não podemos usar a carga em microcoulomb. O que é microcoulomb? Pessoal, isso aqui ó, é uma forma, é uma camuflagem para um número, tá bom? Então isso aqui na verdade é um número, pessoal. Sempre que vocês verem isso, ó, tá aqui, ó, isso aqui. Sempre que vocês verem esse mi, significa micro, na verdade isso aqui vale 10 na menos 6. Sempre, pessoal. Então se você vê esse símbolo, ou você vê escrito micro, você tem que ir lá logo e substituir no lugar desse negócio 10 na menos 6. Isso é uma coisa para ser feita antes de resolver a questão, porque você só pode colocar na fórmula em coulomb. Por isso vocês têm que ficar bem atentos. Veja, 20 microcoulomb. Veja isso aqui, 20 microcoulomb. Eu posso usar esse valor? Não, eu não posso. Eu preciso então, no lugar do micro, substituir 10 na menos 6. Isso é um valor fixo. Sempre no lugar do micro eu tenho que substituir isso, porque é isso que o micro significa. O micro é uma camuflagem para 10 na menos 6. Então, quando eu falo 20 microcoulomb, na verdade, veja, ó, 20, tá aqui o 20. O coulomb, tá aqui o coulomb. O negócio que apareceu é no lugar do micro, apareceu 10 na menos 6. Dá uma olhadinha. Eu vou deixar vocês olharem uns 30 segundos para vocês associarem. Eu acho que é mais importante vocês olharem vocês mesmos e associarem do que eu ficar aqui tagarelando. Então deixa eu dar uma boa separada. Ó, o 20. Esse 20 tá aqui. O coulomb tá aqui. E o micro virou 10 na menos 6. Ok? Fica olhando aí. Vou deixar vocês olhando para vocês entenderem. Virou um carnaval brasileiro aqui, né? Verde, amarelo e azul. Então, pessoal, preciso que vocês tenham claro na cabeça de vocês que, vamos lá, nós temos uma carga de 2 microcoulombs e uma carga de 3 microcoulombs. Para colocar isso aqui na fórmula, eu preciso ambos fazer com que eles virem. Inclusive, eu vou até tirar o coulomb aqui, vou deixar só micro, tá? 2 micro, eu preciso fazer ele sumir esse micro, virar o valor que ele é mesmo. E ele é que valor? 2 vezes 10 na menos 6. Agora, no lugar do que, eu posso colocar tudo isso aqui, ó. No lugar do que? Então, 2 vezes 10 na menos 6. Isso aqui entraria na fórmula. E 3 microcoulomb? 3 vezes 10 na menos 6. Legal, pessoal? Logo a gente vai fazer um exercício e vocês vão ver melhor como isso fica. Aqui temos um exercício resolvido. Vamos dar uma olhada com atenção. Duas cargas elétricas, uma de 200 coulombs e uma de 30 coulombs. Não se esqueçam, coulomb é a unidade de carga, então sempre que ele fala de coulomb, estamos sim falando de cargas. Estão a uma distância de 30 centímetros. Pessoal, a distância entre as duas cargas é de 30 centímetros.
calcule a força elétrica. Então veja, ele está te pedindo a força elétrica, ele está te dando o valor das duas cargas, ele está te dando a distância. Professor, ele não deu o valor do K, porque não precisa dar. Você sabe que ele vale 9 vezes 10 na 9, esse é o valor do K. Certo? Então vamos lá. Primeiro passo para resolver essa questão, naturalmente, essa distância não está na unidade correta, pessoal. Essa distância precisa estar em metros. Então você vai fazer uma regra de 3. Na primeira linha da regra de 3 você escreve uma informação que você sabe. Eu sei que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Na segunda linha, você escreve uma coisa que você quer descobrir. Eu quero saber quantos metros 30 centímetros vale. Se você multiplicar cruzado, você vai encontrar que x é igual a 0,3 metros. Tá? Multiplica cruzado e resolve, você vai encontrar que 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metros. E esse sim é um valor que eu vou usar para a distância. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui está a fórmula. Eu escrevi a fórmula para resolver. Agora eu vou substituir cada coisa no seu lugar. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazendo aqui do lado. Tá? Para a gente não ficar dependente dessa equação aqui. Eu vou fazendo aqui do lado. F igual K QQ sobre D ao quadrado. A distância é igual a 0,3 metros, né, pessoal? O x aqui que eu calculei. A distância, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos substituir as coisas ali. No lugar do K, 9 vezes 10 na 9, correto? No lugar do Q, do Qzinho e do Qzão, são as duas cargas. Como elas já estão em Coulomb, é só colocar, tá bom? 200 vezes 30 dividido por distância ao quadrado, 0,3 ao quadrado. Tá bom? Ó, a distância tem que ser ao quadrado. Então, tá aqui, ó, distância ao quadrado. Então, é 0,3 ao quadrado. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora, vamos dar uma acompanhada aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu só quis estruturar para vocês verem como é que fica. E daí a gente vai acompanhar aqui no cantinho, tá? Pronto, cheguei aqui, ó. Esse 9 aqui, ó, ele é o expoente, tá? Inclusive, o símbolo certinho seria esse aqui. Para marcar que ele está no expoente. Tá? Então, esse 9 é o expoente. Vamos lá, pessoal. Como que você resolve isso? Você tem que multiplicar os números que estão sozinhos. A base 10, ó, aqui nós temos um 10 na 9. A base 10, ela só se relaciona com base 10. Tem outras bases 10 aqui? Não. Então, veja, esse 10 na 9, ele continua até o final, ele não foi mexido. Ele não foi mexido. Ele continua ali até o final. Mas a gente vai 9 vezes 30 vezes 200. Vai dar esse valor aqui, ó, 54 mil. E o 10 na 9 eu apenas repeti. E aqui embaixo, 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado vai dar 0,09. Agora eu vou pegar esse 54 mil e vou dividi-lo por 0,09. E teremos esse valor aqui. 600 mil. E esse 10 a 9 eu não mexi, ele continua ali. 10 a 9. Agora o que falta aqui, pessoal? Falta apenas passar para a notação científica. Mas se você chegar até essa resposta, ela já estará adequada. Tá bem, pessoal? Se algum de vocês tiver dúvidas sobre notação científica, eu tenho vídeos no meu canal no YouTube que falam sobre notação científica. Então é bem importante que vocês vejam isso. Ele é um conteúdo de primeiro ano, não é um conteúdo de terceiro, então vocês já presume-se que vocês já saibam. Mas enfim, ó, eu vou pegar isso aqui e vou reescrever aqui para a gente passar para a notação passo a passo, tá?
F igual 600 mil vezes 10 na 9. Isso aqui já é uma resposta, gente? Sim, já é uma resposta. Mas ela não está no formato que eu quero. O formato que eu quero é um formato científico. Um formato onde existe um número da frente que está entre 1 e 10. Esse número da frente, ele está entre 1 e 10? Não, né, pessoal? 600 mil não está entre 1 e 10. E a segunda parte da notação, ela tem que ser uma potência de 10. Essa parte é uma potência de 10? Sim, essa parte é uma potência de 10. Essa parte está adequada, sim. Ok, então vamos focar na parte que não está adequada. Nessa parte aqui. Como é que você passa para a notação? Localiza a vírgula do número. Onde está a vírgula desse número? Ela está aqui, né, pessoal? Quando não mostra, é porque ela está aqui. Pula quantas casas são necessárias pular para fazer esse número virar um número entre 1 e 10. Opa, se eu fazer essa vírgula vir até aqui, esse número vai virar um número entre 1 e 10. Então, quantas casas são necessárias? 1, 2, 3, 4, 5 casas são necessárias pular. 5 casas. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou reescrever o número com a vírgula no novo lugar. Ele virou um 6. Não é verdade? A vírgula está aqui. Eu não preciso representar ela. Ela está aqui. Vezes 10. Esse 10 aparece, ele surge do nada. No expoente, a quantia de casas que eu pulei. Eu pulei 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, o que aconteceu? Esse 600 mil, ele virou 6 vezes 10 na 5. Esse 600 mil, ele virou 6 vezes 10 na 5. Tá bom? Como que eu fiz esse 600 mil virar 6 vezes 10 na 5? Localizei a vírgula dele, contei quantas casas necessárias pular para fazer ele ficar com apenas um número antes da vírgula, fazer ele virar um número entre 1 e 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5 casas para a vírgula vir para cá. Por isso que o expoente é 5. Esse 10 ele aparece do nada mesmo, tá, pessoal? Ele aparece do nada mesmo. Sempre que você quiser passar para a notação, você faz isso. Conta as vírgulas, escreve o número vezes 10, o expoente e a quantia de casas que eu pulei, que foram 5. Se você ficou na dúvida, por favor, você tem que correr atrás, pessoal. Me chama no WhatsApp e fala: estou com dúvida em notação científica. Estou com dúvida naquela parte lá que eu não... Naquela parte dos 600 mil, professor. Fala assim. Ok, e esse 10 na menos 9? Eu não mexi nele, né, pessoal? Então repete ele aqui embaixo. Repete ele aqui embaixo. Agora está pronto? Ainda não está pronto. Mas veja, o 6 ele já está no formato da notação científica. Ele já está de acordo com o que eu quero. Agora falta eu juntar o 10 na 5 com o 10 na 9. Multiplicação de bases iguais. Eu coloco a base novamente e junto os expoentes por meio de uma soma. 5 mais 9 dá 14. Logo, a nossa força será de 6 vezes 10 dá 14 newtons. É uma força muito grande. É uma força muito grande. Tá bem? Gente, o que eu preciso que vocês tenham em mente? Vamos lá, de novo recapitulando essa questão resolvida. Preciso que vocês tenham em mente que essa é a nossa fórmula. Essa é a fórmula que nós vamos colocar. Existem algumas regras para ela. O K vale 9 vezes 10 a 9, é um valor fixo. Aqui nós temos as duas cargas, tá bom? E aqui temos a distância. A distância tem que ser em metros. Por isso eu fiz essa regra de 3 no cantinho, porque não pode ser em centímetros. A distância tem que ser em metros. A carga tem que ser em coulomb. Não pode ser em microcoulomb. Aqui já está em coulomb, então ótimo. Legal? E na carga não pode entrar o sinal. Elas não têm sinal, então não muda nada, pessoal. Legal? Então o que eu fiz? Eu substituí os valores. E depois de substituir, isso virou apenas matemática. Então eu espero que vocês não tenham tido dificuldades na parte de matemática. Não sou eu que dou aula de matemática para vocês, eu não sei como vocês estão em matemática. Mas isso aqui é uma questão de notação científica. Talvez pode ser muito válido vocês pedirem para o professor de matemática dar uma
uma explicada em como que vocês fazem essas multiplicações aqui. Talvez ele pode dar uma ajuda para vocês. Ou, uma opção que eu acho até melhor, vocês me chamam no WhatsApp, gente. Eu ajudo vocês pelo WhatsApp. Por favor, me chame. É uma opção muito mais viável. E daí eu explico para vocês um por um. Tá bom? Então fala lá, ó professor, manda foto da questão. Ó, essa questão eu não entendi. E daí eu vou explicar para você com o maior prazer do mundo. Tudo bem? Porque depois ela vira apenas resolução matemática. Apenas regrinhas matemáticas aqui. E essa parte de notação, que é lá do primeiro ano, talvez você pode ter mais dificuldade. Tá bem? Agora eu vou dar uma checada. Vou dar uma pausada aqui no vídeo para dar uma checada em quanto tempo de aula já passou, para nós entrarmos nas 5 questões. Temos 1, 2, 3, 4, 5 questões para serem feitas sobre a força elétrica. Vamos ver quanto tempo nós temos de aula já. Beleza, estamos em 31 minutos. Vamos lá então, pessoal. Questão 1, 2, 3, 4 e 5 sobre lei de Coulomb, sobre força elétrica. Uma esfera de 5 coulombs aproxima-se de outra esfera de 8 coulombs. Surge, assim, uma força elétrica. Natural, né, gente? Nós temos duas cargas positivas. Elas vão se repelir, elas vão querer se afastar uma da outra. Como que a gente chama essa força que surge para tentar afastar uma carga positiva de outra carga positiva? Se chama força elétrica. E ela respeita a lei de Coulomb, que é aquela fórmula que a gente vai usar. Legal? Uma carga de 5, a outra carga de 8. Essas cargas estão 2 metros uma da outra. Legal? Elas estão distantes 1 metro uma da outra. Calcule a força elétrica entre elas. Então, gente, vocês podem fazer um desenho se quiserem. Esse desenho ajuda a ilustrar para vocês perceberem um pouquinho melhor o que está acontecendo ali. Nós temos duas cargas positivas. Claro que elas são positivas, se fosse negativa vai ter um menos 5 ali, né? Então são duas cargas positivas. Uma de 5 coulombs, a outra de 8 coulombs. Elas estão a uma distância, vamos colocar assim, ó, de 2 metros. E naturalmente vai surgir uma força empurrando elas para longe. Tá bem? Essa força é a força elétrica. E ela tem o mesmo valor nas duas. Porque entre um par de cargas é o mesmo valor. Tá bem? Por isso que a gente faz a conta apenas uma vez. Legal, ele quer saber a força elétrica entre elas. E por isso a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. F igual K, Qzinho, Qzão, dividido por D ao quadrado. Legal, meus amigos? As unidades estão ok? As cargas estão em Coulomb e a distância está em metros? Deixa eu olhar. Estão tudo ok. Então, a única coisa que temos que fazer é substituir na fórmula. Não precisa nenhuma conversão de unidades. Por isso essa questão é a mais fácil. F igual. O K vale 9 vezes 10. Na 9 não é, pessoal? O valor do K. O Qzinho e o Qzão são as duas cargas. Vamos colocar 5 e 8, mas eu poderia colocar 8 e 5, não teria problema nenhum. 5, coloquei no Qzinho, e no lugar do Qzão eu vou colocar o 8. Certo, pessoal? Agora a distância ao quadrado, dividido por... A distância vale quanto? Vale 2, é a distância entre as duas cargas. 2 ao quadrado. Tá bem? Então, F é igual. Pessoal, as potências de 10, elas apenas se relacionam com as potências de 10. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? A gente tem que multiplicar o 9 vezes 5 vezes 8. Tá bom? Tem que fazer essa multiplicação. Se você fizer, você vai descobrir que vai dar 9 vezes 8, 72. 72 vezes 5, 360. Por que eu fiz o 9 vezes 8? Porque eu preferi fazer nessa ordem. Mas tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto.
9 vezes 5 vezes 8 vai dar 360. Vezes o 10 na 9 continua ali. Eu não mexi nele ainda. E o 2 ao quadrado vale o nosso amigo 4. Não é, pessoal? Vamos continuar aqui do lado. Veja, pessoal, 360 agora a gente vai dividir por 4. Como é que fica? F igual 360 dividido por 4 dá o famoso 90, vezes 10 na 9. Tá? Isso já é uma resposta, mas ainda não é uma resposta em notação científica. Por que não é uma resposta em notação científica? A resposta em notação científica tem que ter um número entre 1 e 10 e uma potência de 10. Esse número não está entre 1 e 10, é 90. Nós temos que fazer ele virar um número entre 1 e 10. Como que a gente faz isso? A gente faz ele virar um 9. A vírgula que estava aqui vai ter que vir para cá. Legal? Então como é que vai ficar? Vai ficar F igual. Quantas casas saltou a vírgula? Saltou uma casa. Saltou uma casa. Então fica 9 vezes 10. Quantas casas pulou? Pulou uma casa. Então o expoente desse 10 é 1. E esse 10 na 9 eu não mexi, eu vou repetir ele aqui. Tudo bem? F igual, o 9 já está ok, ele já está no formato de notação científica. Agora eu vou juntar esse 10 na 1 com o 10 na 9. Juntando, nós teremos 10 elevado a 10. Como que tu junta mesmo? Multiplicação de base igual, tu repete a base, tá aqui o 10, repete o 10, e junta os dois expoentes, 1 mais 9, 10. Legal, pessoal? Temos a resposta da questão 1. Vou esperar alguns instantes, então, para vocês copiarem e a gente avança para a questão número 2. Não se esqueçam de colocar a unidade aqui no final, tá bem, pessoal? Como estamos falando de uma força, a força é sempre medida em newton. Essa é a nossa unidade de força. Ok, vamos à questão 2. Uma esfera de 2 microcoulombs, ao aproximar-se de uma esfera de 30 microcoulombs a uma distância de 6 metros, cria uma força elétrica igual nas duas cargas. Cargas não, né? Aí quebra nós. Calcule a força que a esfera maior faz na esfera menor. Veja, pessoal. Lembra que eu falei para vocês? Que a força que uma faz na outra é igual à força que elas... Enfim, ó, vou fazer um desenho aqui, vai ficar mais claro para vocês. 2 microcoulombs é uma esfera e a outra esfera é de 30 microcoulombs. Naturalmente, as duas são positivas. Então, vou colocar aqui uma, vou colocar aqui a outra. Como qualquer duas cargas, elas vão interagir e uma vai repelir a outra, porque elas são iguais. A carga dela é igual, tá? Se fosse diferente,
Se fossem sinais opostos, elas iam se atrair. Lembra? Os opostos se atraem. Os iguais, eles se repelem. Então, aqui nós temos uma repulsão. Veja, ele está te pedindo a força que a esfera maior faz na menor. Mas, pessoal, qualquer força que você calcular aqui, vai ser essa força. Porque essa força é o mesmo valor dessa aqui. Não é verdade? Então, isso aqui essa pergunta da questão é uma pegadinha. O procedimento é o mesmo, basta você fazer o cálculo. Tá? Vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Vou colocar a distância, vale 6 metros. Né? E agora a gente pode aplicar a fórmula. A fórmula vai ser essa aqui, ó. F igual K vezes Q sobre D ao quadrado. Certo, gente? Mas e aí, pessoal? As unidades estão ok? A carga está em coulomb e a distância está em metro? A distância está em metro, né? Tudo ok. Mas a carga não está em coulomb. A carga não está em coulomb. A carga está em microcoulomb. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó, veja bem. Uma das cargas vale 2 microcoulomb, não vale? E a outra vale 30 microcoulomb. Eu só estou notando aqui no cantinho, tá bom? Uma vale 2 microcoulomb e a outra vale 30 microcoulomb. O que eu tenho que fazer é, no lugar desse micro, colocar o valor que o micro vale. Lembra que eu falei aqui para vocês? Ó, vamos voltar. Aqui eu falei para vocês que o micro, na verdade, vale 10 na menos 6. É como se fosse uma camuflagem, esse micro, esse símbolo aí. Então, no lugar desse símbolo, eu vou apagar e vou colocar vezes 10 na menos 6. 10 na menos 6. Ok? Agora sim, esses valores eles podem ser usados. Eu não posso usar o 2, mas eu posso usar o 2 vezes 10 na menos 6. Vou até apagar esse coulomb aqui, ó. Tá? O que nós tínhamos? Veja bem, vamos lá de novo. Nós tínhamos o 2 microcoulomb, né? Mas o coulomb não mexe. O coulomb vai ficar ali, não vai se mexer, então eu vou colocar só 2 micro. E o 30 micro. Eu posso usar esse 2 e esse 30? Não posso. Eu tenho que passar eles para o valor que eles realmente são. Então, no lugar do micro, eu coloco aqui, ó, 10 na menos 6. No lugar do micro, eu coloco 10 na menos 6. Agora sim, os valores estão de acordo. Agora, esses valores sim eu posso usar. Vamos ver como é que eu vou usar isso aqui? Não se esqueçam, esses são os valores das cargas. Qzinho e Qzão. Tanto faz qual é qual. Mas uma é a Qzinho, a outra é a Qzão. Tanto faz qual é qual. Tá bom? Vamos substituir os valores ali, então. As unidades já estão todas ok. Então, basta substituir e resolver. Força, que é o que eu quero calcular, é igual. O K vale 9 vezes 10 na 9, né? O Qzinho e o Qzão. Eu vou colocar esse aqui no lugar do Qzinho e esse aqui no lugar do Qzão, tá? Apenas porque está em ordem, mas tu poderia fazer ao contrário também. Então, no lugar do Qzinho, eu vou botar essa primeira carga aqui, ó. 2 vezes 10 na menos 6. Vamos lá, no lugar do Qzinho, 2 vezes 10 na menos 6. Vezes. Agora, no lugar do Qzão, eu vou colocar a segunda. 30 vezes 10 na menos 6. 30 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância é 6, então 6 ao quadrado. Legal, gente? Legal? Então veja, pessoal, você não pode pegar o 2 e colocar aqui no lugar do Q direto. Isso está errado. Você tem que fazer esse 2 virar o valor que ele realmente é. O 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. Tá bom? Porque tem que ser em coulomb, não pode ser em microcoulomb isso aqui. Tá? Não pode ser em microcoulomb, tem que ser em coulomb o valor para ser substituído na fórmula. Isso é muito relevante para você acertar as questões. Tá? Vamos resolver as nossas continhas aqui. Como é que você vai resolver? Deixa eu deixar esse 6 menorzinho para ocupar menos espaço. Como é que vai resolver isso aqui? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que as bases 10 elas só se relacionam entre elas? Então, aqui nós temos bases 10 para se relacionar. Então, a gente vai relacionar essas bases 10. Mas antes, vamos relacionar os números que estão ali, ó.
9, o 2 e o 30. Vamos multiplicar eles? 9 vezes 2 vezes 30? Pode ser? Quanto que vai dar isso aí? 9 vezes 2 dá 18. 18 vezes 30, teremos 540. Na dúvida, faz a continha lá no canto. Como eu tenho 5 questões para mostrar para vocês, eu não vou ficar fazendo as continhas. Agora sim, a gente vai juntar essas 3 bases 10 aí. Para tu juntar bases 10, como é que faz? Escreve o 10 e soma os expoentes. 9 com menos 6, 9 menos 6, dá 3 positivo. 3 menos 6 dá menos 3. Legal? Tudo isso dividido por 6 ao quadrado, que é 36. Legal, amigos? Então vamos continuar fazendo aqui do ladinho. Vou puxar para cá a conta. Essa seta não tem nada a ver com essas setas aqui, tá? Isso aqui é só para mostrar que a conta está continuando aqui. Por isso que eu estou fazendo outra cor. Legal. F é igual. 540, se eu dividir por 36, pode fazer ali no cantinho, você vai ver que vai dar 15. Vezes 10 dá menos 3, esse menos 3 eu não mexi. Tá bom? E agora, pessoal? E agora? Agora falta passar para a notação, né, gente? O que é a notação científica? Aqui na frente é um número entre 1 e 10. Como que eu faço esse número virar um número entre 1 e 10? Tem que fazer a vírgula que está aqui vir para cá. Ele vai virar 1,5. Quantas casas pulou? Pula uma. Pula uma casa de vírgula. Então fica assim, ó, F igual 1,5 vezes 10 na 1. Não é verdade? Porque você pulou uma casa com a vírgula. Aí aparece, esse 10 aparece mesmo. Vezes 10 na menos 3, essa parte eu não mexi. 1,5, essa parte está ok. Agora tu vai juntar isso aqui, ó. 10 na 1, junta com 10 na menos 3. Isso aqui vai ficar 10 na menos 2. Tá bom, pessoal? Por que menos 2, professor? Porque, ó, tu vai juntar esses dois 10 aqui, ó. 1 desconta 3. 1 menos 3. Faz aqui no cantinho, 1 menos 3. Que vai dar menos 2, né, pessoal? Você tem R$1 de saldo e gastou 3, tu vai ficar devendo 2. Legal? Então nós temos a nossa resposta. 1,5 vezes 10 na menos 2 newtons. Vou esperar uns minutinhos para vocês terminarem de copiar. Vamos lá então, vamos à nossa questão número 3. Uma esfera de 8 microcoulombs aproxima-se de uma esfera de 3 microcoulombs, a uma distância de 10 metros. Calcule a força elétrica gerada entre elas. Em seguida, faça um esboço com as duas cargas e suas forças. Coloque o valor da carga em cima da seta. Coloque o valor da carga em cima da seta. Dizer por que eu escrevi isso?
Mas enfim, tá aí. Vamos ver o que a gente pode fazer, tá? Falou pra botar o valor da carga em cima da seta, a gente bota em cima da seta, mas não faz muito sentido, mas ok. Gente, então o desenho é esse desenho que eu tô fazendo aí em cima, tá? Eu fiz as duas ali, ó, tá vendo? Esse desenho aí. Vamos lá. 8 microcoulombs e a outra é 3 microcoulombs. Então são duas cargas positivas, né? Se fosse negativa, eu teria que colocar aqui o sinal. Então vamos lá, positivo com positivo. Elas vão se repelir porque elas são iguais. A distância entre elas. Pode fazer assim, ó, uma distância assim. Ou você pode simplesmente botar a distância ali no meio. Vamos simplesmente colocar agora, tá? 10 metros é a distância. Eu escrevi ali para vocês, entre parênteses, coloque o valor da carga em cima da seta. Então tá bom, vamos colocar, né? Uma vale 8, então vamos colocar 8 microcoulomb, sei lá, em cima da seta. O ideal seria em cima da carga, né? Mas enfim. E a outra é de 3 microcoulombs, vamos colocar aqui 3 microcoulombs. Tá? Só para fazer o que foi pedido na questão. Beleza? Ele está pedindo para calcular a força elétrica gerada entre elas. Então, naturalmente, o que nós vamos fazer é aplicar esta fórmula aqui, ó. F igual a K vezes Q vezes Qzão dividido por D ao quadrado. Tá? Essa é a nossa fórmula. Os dados. Os dados estão ok, estão nas unidades que eu quero, a distância está em metros, então ela está ok. Mas as cargas não estão na unidade correta, elas precisam ser passadas para coulomb. Então esse 8 vai virar 8 vezes 10 na menos 6, né? Coisa simples. Só vamos colocar 10 na menos 6 no lugar do micro. E esse 3 vai virar 3 vezes 10 na menos 6 coulombs. É isso aí, a gente só vai substituir ali depois. Vamos lá, vamos jogar os valores então na fórmula. F igual. O K vale 9 vezes 10 na 9, né? O Qzinho vale... O Qzinho e o Qzão, no caso. Tanto faz qual você coloca onde. Vou colocar o 8 vezes 10 a menos 6 no lugar do Qzinho. E no lugar do Qzão eu vou colocar 3 vezes 10 a menos 6. Mas tanto faz, tá? Qual é qual? 8 vezes 10 na menos 6. E no lugar do Qzão, 3 vezes 10 na menos 6, então. Aí no lugar da distância, vamos colocar o 10, né? 10 ao quadrado, então. Legal, quanto que vai dar? Pessoal, então no mesmo esquema da outra, a gente vai fazer 9 vezes 8 vezes 8 vezes o 3, tá bom? 9 vezes 8 vai dar 72. Vezes 3 vai dar 216. Então, 216. As bases 10, elas vão se relacionar entre elas. Multiplicando bases 10, elas vão se juntar. E a gente soma os expoentes. 9 com menos 6 dá 3 positivo. 3 positivo menos 6 dá menos 3. Dividido por 10 ao quadrado, temos o número 100. Ficou meio estranho porque aqui tem um menu, tá? Por isso que ficou esse 100 estranho. Mas eu já fiz números mais estranhos que esse, então acho que dá para relevar. Legal, continuamos a conta aqui do lado. (216) dividido por 100 vai dar 2... Opa, vamos colocar aqui F igual. Vai dar 2,16 vezes 10 na menos 3. E agora, pessoal? Tem que passar para a notação? Não precisa passar para a notação. Por que não precisa? Porque aqui nós já temos um número que está entre 1 e 10. É um 2,16, está entre 1 e 10. E aqui nós já temos uma potência de 10. Então está tudo ok. Esse aqui já está no formato que eu quero. Só precisa colocar a unidade. A força é sempre medida em newtons. Legal? Esperar uns instantes aí para questão 3. Enquanto vocês vão copiando a questão 3, eu vou dar uma olhada aqui em quanto tempo de aula já foi.
55 minutos. Legal, temos mais uma meia hora. Beleza, questão 4. Uma esfera de 2 microcoulombs aproxima-se de outra esfera de carga desconhecida, né, pessoal? Aqui eu acho que eu errei na hora de escrever. É uma carga desconhecida, eu não conheço o valor dela. Então, uma esfera de 2 microcoulombs se aproxima de outra que eu não conheço a carga. A distância entre elas é de 1 metro. Se a força é de atração e vale 30, calcule o valor da outra carga. Lembrem-se que os opostos se atraem. Isso não influencia nas contas, mas na hora da resposta final, sim. Ok. Bah, pessoal, e agora? Por isso que é importante você saber que a força é medida em newtons. Porque você sabe que esse 30, na verdade, é a força, né? Então essa questão está estranha porque ele te deu o valor da força já. E, gente, assim, ó. Questão 4, questão 5. Eu não quero que vocês quebrem tanto a cabeça nelas. Eu quero que vocês depois deem mais uma olhada na questão 1, 2 e 3. Eu vou passar um trabalho para vocês. Esse trabalho, eu já vou explicar um pouquinho melhor. Mas esse trabalho é para vocês devolverem no WhatsApp. Tá? Para vocês me mandarem foto do trabalho no WhatsApp. Depois eu passo bem certinho para vocês os dados do trabalho. Mas então assim. Sobre o trabalho, vão ser questões no modelo da 1, 2 e da 3. Tá? Todas as questões do trabalho serão no modelo 1, 2 e 3. As questões 4 e 5 elas têm um modelo diferente. Tá? Mas eu preciso que vocês aprendam a fazer mesmo assim. Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente olhar para a fórmula, olhar para as coisas ali, vamos olhar para as unidades. A carga está na unidade correta? E a distância está na unidade correta? A carga não está, né? Ela está em microcoulomb. Então, 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, na verdade, vai virar, né? 2 microcoulomb é a mesma coisa que 2 vezes 10 menos 6 coulomb. A distância está ok. Legal? E a força sempre vai estar ok. Normalmente ela não é medida em outra coisa que não Newton. Legal, então unidades estão boas. Agora sim, vamos tentar resolver a questão. Você não sabe por onde começar a questão. Está perdido. O que você faz então? Gente, escreve a fórmula que vocês conhecem. Escreve a fórmula que vocês conhecem. F igual K, Qzinho, Qzão, dividido por D ao quadrado. E agora, vamos substituir na fórmula tudo o que nós sabemos. Pessoal, lembra que antes a gente sempre colocava F igual e ia substituindo as coisas? Agora não vai ser assim. Agora o F é um valor que a gente conhece, o F vale 30. Então no lugar do F você vai colocar o 30. Coloca ali o 30. Igual, o K eu sei quanto vale, vale 9 vezes 10 na 9. O Qzinho e o Qzão. Eu conheço apenas o valor de uma das cargas. Então eu vou substituir uma delas e a outra eu vou deixar a letra ali. Então esse 9 vezes 10 na menos 6, eu vou colocar aqui no lugar do Qzinho.
2 vezes 10 na menos 6. E no lugar do Qzão eu não coloco nada, porque eu não sei quanto vale. É uma carga desconhecida. Então a letra continua ali. Dividido por d ao quadrado, a distância ao quadrado, que vale 1. Legal? Pessoal, vamos resolver o que a gente consegue resolver e depois a gente olha o que faz. Tá? Então vamos resolver as continhas aqui como a gente fez antes. Tá? Esse 30 eu vou deixar ele ali por enquanto, não vou mexer nele não. Finge que ele não existe. Vamos multiplicar o 9 com 2? Pode ser? Como a gente estava fazendo antes, vai dar 18. Vamos juntar esse 10 na 9 com esse 10 na menos 6? Vamos juntar eles dois? Quanto que vai dar? Repete a base, né? E soma os expoentes. 9 com menos 6 dá 3 positivo. O Qzão eu não mexi nele, ele vai continuar ali. Tudo isso dividido por 1 ao quadrado, que vale 1 na verdade. Né, pessoal? Vamos então continuar aqui no cantinho a nossa conta. Beleza? Então, agora vamos lá. O que a gente tem que fazer? Vamos fazer o seguinte primeiro, ó. Dividir por 1 é a mesma coisa que não mostrar nada aqui embaixo, tá? Então essa parte a gente pode sumir com ela, tá bom? Vai deixar um pouquinho mais claro como que a gente vai ter que fazer a conta aqui. Legal? Agora sim, pessoal. Você sempre tem que separar as letras dos números. Esse sempre vai ser o nosso objetivo. Separar letras dos números. Veja, aqui nós temos uma letra. Então vamos fazer o seguinte. Os números que estão incomodando essa letra, nós vamos tirar eles dali. Nós temos um 18 vezes 10. Um 18 vezes 10 na 3 que está incomodando. Ele está multiplicando esse Q, ó. Esse 18 vezes 10 na 3 está multiplicando o Q. Então nós vamos passar ele para o outro lado com a operação inversa. Divisão. Vai ficar assim, ó. 30 dividido por 18 vezes 10 na 3. Isso é igual aqui. Tá bom, pessoal? Eu já fiz a conta de antemão. Se você dividir o 30 por 18, você vai encontrar esse valor aqui, ó. 1,66. 30 dividido por 18, 1,66. E o 10 na 3 eu não mexi, ele continua ali embaixo. Isso é igual ao quê? E agora, pessoal? E agora o que eu faço? Então, gente, muita atenção. Existe um recurso matemático que você pode fazer aqui. Para você tirar esse 10 da parte de baixo, ele pode saltar para o lado de cima, desde que você faça uma coisinha aqui. Então esse 10 ele vai saltar para o lado de cima. Eu só preciso trocar o sinal dele. Ele é 3 positivo, ele vai virar 3 negativo. Então vai ficar assim, ó. Isso é uma coisa que é permitida fazer. Sempre que você tiver um 10 dividindo, ele pode saltar para o lado de cima se você inverter o sinal do expoente. Então ele fica assim, ó. 1,66 vezes 10 na menos 3. O que eu fiz aqui? 10 na 3 saltou para o lado de cima. Eu só tive que inverter o sinal do expoente. Ficou com sinal negativo. Certo, pessoal? Não se esqueçam que nós acabamos de calcular o valor da carga em Coulomb. Não é verdade? A carga sempre estará em Coulomb. Então aqui que a gente calculou, essa carga está em Coulomb. Eu vou inclusive mudar o lado disso aqui, vou colocar esse Q igual do outro lado. Q igual. Mas tanto faz, tá, gente? Só que eu quero colocar aqui, ó, Coulomb, que é a nossa unidade. Tá bom? Unidade de medida de carga. Eu vou dar mais uma checada aqui, ver como nós estamos de horário.
1h05. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer a questão 5 e depois eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o trabalho. Inclusive, pensando bem, eu vou cobrar pelo menos uma questãozinha desse modelo ali no trabalho, tá? Eu acho que vai ser adequado para vocês terem um domínio completo da resolução. Eu acho que acabou ficando mais simples do que eu achei que seria. Então sim, o trabalho vai cobrar também o modelo da questão 4. Só que vai ter principalmente questões no modelo da 1, 2 e 3. Tá bom? Então vamos para a questão 5. Esperar mais um pouquinho para vocês copiarem e daí nós vamos para a questão 5. Bora, questão 5. Ah, essa questão 5 é mais chatinha. Tá. Questão 5 nós não teremos no trabalho, tá? Mas ela vai ser um modelo parecido com o da questão 4. Dois corpos eletrizados com cargas iguais estavam distantes 2 metros. Nesse caso, a força elétrica entre esses corpos valia 32 newtons. Com base nisso, obtenha a carga dos corpos. Então, naturalmente, pessoal, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. F igual K, Q sobre D ao quadrado. Agora, veja bem. As duas cargas têm o mesmo valor, né, pessoal? Então, isso significa que Qzinho é igual a Qzão. Qzinho é igual a Qzão. Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar essa fórmula e no lugar do Qzinho, eu vou substituir Qzão. Tá? Isso é uma coisa que eu posso fazer. Por quê? Porque as duas cargas são iguais. Cargas iguais. Então, no final das contas, aqui nós temos 2 Qzão. Ou 2 Qzinho também, se você preferisse, tá? Tanto faz. Eu preferi Qzão. Então, nós temos 2 Qzão aqui. Tá? Isso é importante que você perceba para resolver essa questão. Fora isso, é uma questão que nem a questão 4. Tá? Inclusive, Qzão vezes Qzão dá Qzão ao quadrado, né? Dá Qzão ao quadrado. Pessoal, isso aqui não é outra fórmula, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma interpretação dessa questão. Tá bom? Por quê? Porque as duas cargas são iguaizinhas, então eu posso colocar elas duas vezes aqui, ó. A mesma letra duas vezes eu posso colocar, porque as duas cargas são iguaizinhas. Tá bom? Então vamos lá. Vamos substituir as coisas que a gente tem. F vale 32, a força vale 32 newtons. Então 32.
O K vale 9 vezes 10 na 9. Qzão vezes Qzão dá Qzão ao quadrado, né? A gente vai deixar assim. E aqui no lugar da distância é 2. 2 ao quadrado. 32, vamos lá. Aqui não tem muito o que fazer, vamos deixando assim. Só que esse 2 ao quadrado dá 4. Legal? Vamos pegar e dividir esse 9 pelo 4, vai ficar assim. Ó. Continuação da conta aqui em cima. 32 igual. 9 dividido por 4. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, dá 2,25. Vezes 10 na 9. 32 igual. 2,25 vezes 10 na 9 vezes Q ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer agora? Pessoal, nós vamos pegar esses números que estão aqui incomodando e vamos passar para o outro lado com a operação inversa. Vai ficar assim, ó, 32 dividido por 2,25 vezes 10 na 9 é igual a Q ao quadrado. Legal, pessoal? Então, vou fazer o seguinte agora. 32. Se eu dividir 32 por 2,25, nós vamos ter o resultado 14,22 dividido por 10 na 9. Lembra, pessoal, que esse 10 na 9 eu posso colocar para cima? Como que eu coloco ele para cima? Invertendo o sinal do expoente. Então, vamos colocar aqui, ó, vezes 10 na menos 9. Isso aqui é igual a Q ao quadrado. Tá bom? E agora, por fim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quadrado e eu vou passar para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 14,22 vezes 10 na 9 é igual a aqui. Pessoal, como aqui nós temos uma raiz que não vai dar exata, vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Essa vai ser a resposta na nossa questão já. Tá bom? Isso vocês têm que ter sempre em mente, pessoal. Quando não der uma raiz legal, você não precisa tirar a raiz. Tá bem? Essa é uma questão... Essa era uma questão que eu coloquei como contextualizada. Na verdade, era para ser um desafio. Tá bom? Isso foi um erro meu. Um erro ali na hora de fazer o material. Eu devia ter colocado como um desafio. Essa questão é bem mais difícil. E se você não entendeu ela, ou teve dificuldades, não tem problema. Tá? Se você entendeu, melhor ainda. Agora, eu quero que vocês tenham noção nas regras, nas noções gerais, que foram as coisas que eu passei na questão 1, 2 e 3 principalmente. A questão 1, 2 e 3 elas são as principais para que vocês vejam se vocês entenderam sobre a lei de Coulomb, sobre a força elétrica. Podem terminar de copiar. E daí a gente vai encerrando nossa aula aqui. Eu só vou passar para vocês algumas dicas sobre o trabalho que vai valer uma nota para vocês que eu vou colocar lá no Classroom, no aluno online, tá? Então já vai valer a primeira nota de vocês. Inclusive demorou, né, pessoal? Demorou, eu esperava poder voltar para a sala logo, mas como eu já disse para vocês, não é a situação de eu decidir. É a situação da sede não autorizar nosso retorno. Muitos professores que receberam vacinas, eles não autorizaram. Então, eu acabei pedindo o afastamento, achando que eu poderia voltar assim que eu quisesse. Isso não aconteceu de fato. Então, meu objetivo era ficar afastado no máximo um mês ali, que meu avô estava muito doente, estava muito perigoso. Ele não tinha sido vacinado nem nada. Mas daí, no final das contas, acabou estendendo muito esse tempo. Eu espero que as aulas estejam sendo proveitosas. Inclusive, na nossa semana passada, eu tive que levar o avô no hospital. Ele acabou tendo uma hemorragia.
Daí eu tive que levar ele no hospital pra ver o que que deu. Ele chegou quase a desmaiar. Ele teve uma hemorragia intestinal. Porque ele tomou ele tomou anticoagulante, né, por causa do Covid. Não sei se você sabe, mas o Covid também é uma doença circulatória, né? Ela ataca o sistema circulatório. Então ele, para não ter risco de embolia, a gente não, né? O médico entrou com anticoagulante. E acabou dando esse efeito intestinal nele. Eu tive que levar ele na emergência, foi uns dias bem complicados. Por isso que eu passei o trabalho para vocês. É até interessante para resolver na aula de hoje, né? Vamos dar uma olhada quanto tempo nós temos. 1h15, perfeito. Então agora eu vou aproveitar, vamos lá. Se eu comentar aqui, nós teremos uns 5 minutos de comentário e nós vamos para 1h20. Daí a gente deixa 10 minutinhos ali de preparação, se deu algum problema com a aula, né? Então vai ficar um tempo ideal na nossa aula aí. Então é o seguinte, pessoal, deixa eu dar uma dica, uma explicação aqui sobre o trabalho de vocês. Vejamos aqui no calendário. Vocês vão assistir essa aula dia 27, né? Aí no dia 3 vocês estarão em casa. Essa é a semana do tempo casa de vocês. Eu preciso que vocês entreguem até dia 5 o trabalho. O limite para entrega do trabalho é para o dia 5. Então vamos lá, vou escrever aqui, ó. Vou escrever assim, ó, importante. Podem copiar, tá? Para vocês terem no caderno. Importante. Trabalho de física para dia 5/6. Tá? É o limite de tempo para entrega do trabalho. Que trabalho que é esse? Questões no WhatsApp. Questões no WhatsApp. Eu vou enviar algumas questões, tá? Vão ser de 5 a 10 questões, eu ainda não decidi. Agora eu vou fazer aqui o material, né? Quando vocês assistirem a aula, vocês já vão ter esse material em mãos. Mas de 5 a 10 questões eu vou fazer para vocês resolverem. Essas questões elas vão ser do tempo casa de vocês sobre essa aula de hoje e ela vai valer uma nota. Vai valer uma nota de vocês. Então essas questões eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp e vocês têm que devolutiva no privado do WhatsApp. Eu mesmo que vou mandar o material, então vocês vão ver ali que o meu contato vai ser o mesmo contato que mandou o material no grupo. Tá? Então vocês mandam para mim no privado. Não se esqueçam. Vou colocar aqui em tópicos, tá? Não esquecer de se identificar. Então você precisa se identificar lá no WhatsApp quando você for devolver, tá bom, pessoal? Falar que você é da Catarina Seger, do 3º ano, e que você está devolvendo o trabalho, tá? E falar o seu nome completo. Isso é importante para que eu consiga organizar na hora de corrigir as questões de vocês. Tá? Então eu vou enviar o plano lá no WhatsApp, vão ser de 5 a 10 questões para vocês resolverem no caderno e me enviar as fotos. Atenção, pessoal. Se um de vocês não tem como tirar as fotos, se algum de vocês está impossibilitado de fazer desse modo, vocês precisam pedir a impressão dessa atividade para a direção
E daí você pode pedir para eles me enviarem as fotos. Tá? Eu acho que isso pode ser feito se algum de vocês não tem celular ou alguma questão assim. Tá bom? Eu acho que fica muito mais fácil se vocês tratarem diretamente com a direção. Por que eu quero fazer pelo WhatsApp? Porque assim é mais fácil de agilizar e eu consigo pedir a devolutiva enquanto vocês estão em casa ainda, tá? Isso evita que vocês copiem as questões uns dos outros. Eu não gosto que vocês se passem questões, então não façam isso que eu vou descontar nota. Eu prefiro que vocês façam individualmente, tá bom? Que às vezes vocês erram alguma coisa meio grotesca e daí eu vou descobrir que vocês se passaram. Então, por favor, cada um faz a sua atividade. Isso aqui é uma atividade valendo nota e eu não sou tão rigoroso na hora de corrigir. Eu avalio mais o desenvolvimento de vocês. Então, tentem fazer as atividades de acordo. Tá bom? Se tiverem dúvidas, vocês podem me chamar no WhatsApp que eu vou estar ajudando vocês na resolução das questões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Questões no WhatsApp, devolver no... Não esquecer de se identificar. Acho que é isso, né? Mas aí, dia 5/6, vai ser um sábado, então se organizem para fazer naquela semana de tempo casa, tá? Que é a semana que vem. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês. Se cuidem, espero que essa aula não tenha acabado antes, que vocês fiquem de VARD, tá? Se essa aula acabou antes e vocês ainda tiverem um tempinho, aconselho muito que vocês deem uma olhada nas questões que vocês têm, que vocês resolveram, né? Vocês deem uma boa olhada nelas para que vocês fiquem bem firmes na hora de fazer. Beleza? Abraço para todo mundo, se cuida.